Continuando a nossa aula, o nosso bate-papo, na verdade, a respeito do conceito do processo penal, eu gostaria de destacar para vocês a procura constante de toda a teoria processual penal a respeito da natureza do processo, da natureza da relação jurídico-processual. Muitos autores, em todos os tempos, tentaram compreendê-la. Nós podemos afirmar que um grande salto foi dado, principalmente, com a obra de Oscar von Billow, que é a teoria das exceções processuais e os pressupostos processuais, que é de 1868, e que acabou recuperando uma conceituação muito importante de Búlgaro, que era Judicium est actus trium personarum, judicis actores et rei, ou seja, o processo é um ato composto por três pessoas, o juiz, o autor e o réu. Essa é uma conceituação que aparentemente poderia ser considerada formal, mas ela não é meramente formal, muito pelo contrário, ela nos traz aí algumas questões de poder dentro do processo muito importantes. Vejam, por exemplo, que o professor Sérgio Luiz de Souza Araújo, na sua teoria geral do processo, ele afirma que a teoria do processo como relação jurídica é a responsável direta pelas práticas funestas e autoritárias que se observam no dia a dia do foro. E isso porque essa teoria do processo como uma relação jurídica, ela nos permite inclusive compreender uma relação de poder que está estabelecida dentro do processo. Uma relação onde eu tenho o Estado juiz como uma autoridade, como um representante do Estado, e eu tenho aquelas partes. Vejo que uma das partes aí também é um agente do Estado, também é uma manifestação estatal. Então, na medida em que eu tenho um Estado juiz e um Estado promotor, um Estado acusador, eu estou falando fenomenicamente de Estado e réu, ou seja, de duas partes. É apenas por uma ficção jurídica que eu imagino que nós teríamos aí três partes, que nós teríamos um juiz imparcial e duas partes em disputa em torno de um litígio. Apenas por uma ficção mental é que eu poderia chegar a esse resultado, que acaba sendo naturalizado dentro do direito, que acaba sendo naturalizado por nós juristas, que não conseguimos muitas vezes enxergar como esse procedimento se opera fenomenicamente na realidade. Então essa teoria, ela, ao mesmo tempo que poderia, segundo o professor, nos levar aí a práticas funestas, pelo menos ela nos permite ver, enxergar uma prática de poder que está colocado nessa triangulação. Existem outras tentativas de conceituar processo que partem de visões mais democráticas. É claro, vejam vocês que esse conceito de Oscar von Billow, ele acaba sendo articulado num momento onde prevalecia na Europa a teoria da soberania estatal, que é uma teoria onde existe a soberania do Estado e o povo está colocado apenas como um pedestal meramente passivo dessa democracia. Ele não é participante, ele é súdito. Então o Estado é soberano e o povo é súdito do Estado. Hoje nós não vivemos mais em estados que adotem a teoria da soberania estatal, mas adotam a teoria da soberania popular. Há uma total modificação estrutural a partir dessa outra adoção de uma teoria do processo. Nós poderíamos dizer, inclusive, que a teoria de Oscar von Billow, a teoria do processo como relação jurídico-processual triangulada, né, entre Estado, duas partes estatais e uma parte da sociedade civil, se nós adotarmos uma teoria da soberania popular, ela não se sustentaria mais. Porque na soberania popular, o povo ele não está colocado como mero pedestal passivo de uma soberania estatal. Agora o povo é soberano. E, portanto, com essa transformação da soberania estatal para a soberania popular, vão surgir novas teorias que tentam dar explicação para o processo a partir de um critério mais democrático, como, por exemplo, acontece com Elio Fazzolari na Itália. O Elio Fazzolari ele quer pensar um processo em procedimento que não seja meramente uma relação de autoridade, que quer pensar o processo como procedimento
contraditório, um procedimento dialético em contraditório, onde as partes elas ajudam a construir a sentença que deverá prevalecer ao final. Portanto, uma visão muito mais arejada, uma visão muito mais democrática, que entende que as partes elas colaboram com a autoridade judicial para a construção de uma sentença. É uma visão muito mais colaborativa e muito mais adaptada ao momento em que nós vivemos, onde, pelo menos retoricamente, as nossas constituições declaram que vivemos em soberanias populares. A busca por uma conceituação de processo mais democrático passa, vejam vocês, e eu disse aqui no início dos nossos vídeos, por encontrar um conceito que se adapte aos novos tempos, visto que muitas vezes nós repetimos conceitos que são ultrapassados ou construídos em momentos diferentes da história política da humanidade. Podemos falar também das teorias que são ligadas às teorias dos jogos. E nós aqui na nossa universidade temos o professor Alexandre Moraes da Rosa, que inclusive tem abraçado essas teorias com grande maestria, e eu indico fortemente o seu livro, que é O Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, um livro bastante denso e muito importante a sua leitura, e fica aqui uma indicação de leitura para todos nós na Universidade Federal de Santa Catarina, até porque o nosso professor, ele é um professor da casa. Mas essas teorias elas vão encontrar precedentes em outros autores, autores alemães, autores italianos, que em todo o século XX tentaram entender o processo para além da teoria de Oscar von Billow, da teoria do processo como relação jurídico-processual, que são aquelas teorias ligadas ao processo como situação jurídica, que é o nome, inclusive, da obra do professor James Goldschmidt, de 1925. Poderíamos citar aqui também o professor Calamandrei, O Processo como Jogo, de 1950. Esses autores ligados à teoria dos jogos, eles trabalham e abordam o processo principalmente a partir de uma epistemologia da incerteza e da insegurança, que compreende o processo como algo muito instável, como um estado de guerra, por exemplo. No início da guerra, tudo é estável. Quando a guerra explode, tudo é instável, tudo se torna imprevisível. E o processo é um pouco assim. No reino do direito material, tudo está estável, tudo tem o seu lugar, todos os direitos são muito bem localizáveis. Mas quando o processo se inicia na prática, a gente não tem mais como saber quem é que terá razão ao final. Tudo isso depende do jogo processual. Muitas vezes, aquele que detinha teoricamente um direito material ao início do processo não o terá na sentença e vice-versa. Nós sempre tivemos aqui na Faculdade de Direito uma visão de que primeiro vinha o direito material e depois o direito processual a realizar o direito material. Hoje, particularmente, eu tenho uma visão bem diferente. Eu vejo hoje o direito processual como a primeira instância que constitui as regras pelas quais se exerce um jogo pelo qual ao final se constituirá um direito material. Eu vejo hoje o direito material muito vinculado como um resultado do processo, muito mais um resultado do processo que uma regra a priorística que estaria colocada em nosso ordenamento jurídico. Isso fica mais evidente ainda no processo penal, porque, ao contrário do processo civil, o direito civil ele se realiza na sociedade independentemente do processo civil. O processo civil só é chamado para atuar quando a relação jurídica material de direito privado ela falhou, quando ela não se realizou por completo. Né? Mas o processo penal não. A sanção principal do processo penal, que é a pena, ela só deve ser realizada através do processo. Então é muito mais complexo afirmar a autonomia do direito formal e do direito material em processo penal do que acontece no processo civil, por exemplo, em relação ao direito material privado, onde essa autonomia ela fica muito mais bem estabelecida, ela fica muito mais clara. No processo penal, essa autonomia não é tão clara assim.
a não ser que nós falemos aí numa autonomia de disciplinas, né? Como disciplina ela é autônoma, mas é muito difícil afirmar uma autonomia substancial do processo penal em relação ao direito penal material, em virtude dessa necessidade do processo penal atuar para que uma pena seja devidamente imposta ao infrator da norma. Portanto, por essas teorias dos jogos, o processo seria uma ocasião para tirar vantagens. Um processo dinâmico, onde a parte que joga melhor obterá um direito material ou não ao final. Observemos essas teorias, elas nos explicam uma dimensão muito importante do direito processual, pelo menos nas sociedades ocidentais modernas. Até o próximo vídeo.